Olá! Seja muito bem-vindo aqui ao canal, Lendo a Bula. Devo salientar que a leitura da bula a seguir é na íntegra e original ao da bula real impressa que vem junto ao produto físico na embalagem. Escreva nos comentários qual bula de remédio você quer ouvir aqui no canal. A sua saúde é o seu bem maior. O intuito de ler a bula de um medicamento é obter informações importantes sobre sua composição, indicações, posologia, efeitos colaterais, contraindicações, entre outros aspectos importantes para o uso seguro e efetivo do medicamento. A bula ajuda a garantir que o medicamento seja usado de maneira correta, evitando possíveis problemas de saúde ou interações medicamentosas. Portanto, é importante ler atentamente a bula antes de usar qualquer medicamento. A leitura da bula de hoje é do ivermectina, para o que é indicado e para o que serve. Este medicamento é destinado ao tratamento de estrongiloidíase intestinal, infecção causada por parasita nematóide Strongyloides stercoralis. Oncocercose, infecção causada por parasita nematóide Onchocerca volvulus. Nota: a ivermectina não possui atividade contra parasitas Onchocerca volvulus adultos. Os parasitas adultos residem em nódulos subcutâneos, frequentemente não palpáveis. A retirada cirúrgica desses nódulos, nodulotomia, pode ser considerada no tratamento de pacientes com oncocercose, já que esse procedimento elimina os parasitas adultos que produzem microfilárias. Filariose, infecção causada por parasita Wuchereria bancrofti. Ascaridíase, infecção causada por parasita Ascaris lumbricoides. Escabiose, infestação da pele causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei. Pediculose, dermatose causada pelo Pediculus humanus capitis. Quais as contraindicações do ivermectina? Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes com hipersensibilidade à ivermectina ou aos demais componentes deste medicamento. Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes com meningite ou outras afecções do sistema nervoso central que possam afetar a barreira hematoencefálica, devido aos seus efeitos nos receptores GABAérgicos do cérebro. Este medicamento é contraindicado para uso por crianças com menos de 15 kg ou menores de 5 anos. Como usar o ivermectina? Os comprimidos de ivermectina devem ser ingeridos com água. Estudos mostraram doses entre 150 microgramas por quilograma a 200 microgramas por quilograma por dia, dose única, oral, dependendo do agente etiológico. Estrongiloidíase, filariose, ascaridíase, escabiose, pediculose. A dosagem recomendada de ivermectina para o tratamento destas afecções numa única dose oral visa fornecer aproximadamente 200 microgramas de ivermectina por quilograma de peso corporal. Consulte a tabela 1 para orientar-se em relação à dosagem. Em geral, não são necessárias outras doses. Contudo, devem ser feitos exames de fezes para acompanhamento, estrongiloidíase, e avaliações clínicas, de mais afecções, para verificar a eliminação da infecção. Tabela 1. Orientação de dosagem de ivermectina para estrongiloidíase, filariose, ascaridíase, escabiose e pediculose. Peso corporal, quilograma. Dose oral única. 15 a 24. Meio comprimido. 25 a 35. 1 comprimido. 36 a 50. 1 meio comprimidos. 51 a 65. 2 comprimidos. 66 a 79. 2 meio comprimidos. Menor ou igual a 80. 200 microgramas por quilograma. Oncocercose. A dosagem recomendada de ivermectina para o tratamento da oncocercose é uma dose oral única que visa fornecer aproximadamente 150 microgramas de ivermectina por quilo de peso corporal. Consulte a tabela 2 para orientar-se em relação à dosagem. Em campanhas de distribuição em massa, inseridas em programas de tratamento internacional, o intervalo entre doses usado de forma mais comum foi de 12 meses. No tratamento individual de pacientes, pode-se reconsiderar uma nova dosagem em intervalos de 3 meses. Tabela 2. Orientação de dosagem de ivermectina para oncocercose. Peso corporal, quilograma. Dose oral única. 15 a 25. Meio comprimido. 26 a 44. 1 comprimido. 45 a 64. 1 meio comprimidos. 65 a 84. 2 comprimidos. Menor ou igual a 85. 150 microgramas por quilograma. Quais as reações adversas e os efeitos colaterais do ivermectina?
As reações adversas são, em geral, de natureza leve e transitória. Durante o tratamento com ivermectina podem ocorrer raramente as seguintes reações: diarreia e náusea, astenia, dor abdominal, anorexia, constipação e vômitos. Relacionadas ao sistema nervoso central podem ocorrer tontura, sonolência, vertigem e tremor. As reações epidérmicas incluem prurido, erupções e urticária. As reações do tipo masote oftálmicas, associadas ao tratamento da oncocercose ou à própria doença, não devem ser esperadas em pacientes com estrongiloidíase tratados com ivermectina. Estas reações são de frequência desconhecida. Oncocercose. As reações de hipersensibilidade resultantes da morte das microfilárias após o tratamento com ivermectina provocam sintomas de reação do tipo masote, artralgia sinovite, dor abdominal, aumento e sensibilidade dos nódulos linfáticos, principalmente os nódulos axilares, cervical e inguinal, prurido, edema, erupções, urticária e febre. Reações oftálmicas durante o tratamento da oncocercose são raras e podem estar ligadas à doença. Estes efeitos secundários após o tratamento com ivermectina podem ser sensação de anormalidades nos olhos, edema de pálpebra, uveíte anterior, conjuntivite, limbite, queratite e corioretinite ou coroidite. Raramente elas podem tornar-se graves ou são associadas com perda de visão e, de forma geral, são resolvidas sem a necessidade de tratamento com corticosteroides. Gerais. As seguintes reações adversas foram relatadas com o uso da droga: edema facial e periférico, hipotensão ortostática e taquicardia. Cefaleia e mialgia relacionadas à droga ocorreram em menos de 1% dos pacientes. A hipotensão, principalmente a hipotensão ortostática, e a exacerbação da asma bronquíaca foram relatadas desde a comercialização da droga em vários países. Alterações em testes de laboratório. Foram relatadas as seguintes anormalidades em testes de laboratório durante as experiências com o medicamento: eosinofilia transitória, elevação das transaminases e aumento da hemoglobina, 1%. Leucopenia e anemia foram verificadas em um paciente. Dados de um estudo multicêntrico, realizado dentro do Programa de Controle da Oncocercose, o qual tratou 50.929 pacientes, com dose única de ivermectina, acompanhados por 72 horas pós-tratamento, mostrou 2,4% de reações adversas moderadas e 0,24% de reações severas, 93 casos. As reações severas mais frequentes foram hipotensão postural sintomática e dispneia severa. Não houve nenhum caso de morte pós-tratamento. Dentro das reações adversas mais comuns, relatou-se cefaleia, dor muscular, dispneia, dores pelo corpo, febre, reações cutâneas, náusea, anorexia, vômitos, edema face e membros. Podemos dizer que as reações adversas severas são classificadas nesta população como infrequentes, incomuns, janeiro de 1000 e menor ou igual que uns 100 casos. Superdose. O que acontece se tomar uma dose do ivermectina maior do que a recomendada? Foi observada letalidade significativa em camundongos e ratos após doses orais únicas de 25 a 50 mg por quilograma e de 40 a 50 mg por quilograma de ivermectina, respectivamente. Não foi observada letalidade significativa em cães após doses orais únicas de até 10 mg por quilograma. Nessas dosagens, observaram-se os seguintes sinais relacionados ao tratamento: ataxia, bradipneia, tremores, tosse, redução de atividade, vômitos e midríase. Na intoxicação acidental ou na exposição significativa a quantidades desconhecidas de formulações veterinárias de ivermectina em humanos, seja por ingestão, inalação, injeção ou exposição de áreas do corpo, os seguintes efeitos adversos foram relatados com maior frequência: erupção cutânea, edema, dor de cabeça, tontura, astenia, náusea, vômito e diarreia. Entre outros efeitos adversos relatados estão convulsões, ataxia, dispneia, dor abdominal, parestesia e urticária. Massi, D. Alameda publicaram um relato de caso número à literatura africana em 2017 com paciente que, após dosagem repetida 15 dias após a dosagem de 150 microgramas por quilograma, apresentou encefalopatia, obnubilação e cegueira bilateral. Em casos de intoxicação acidental, a terapia de apoio, quando indicada, deve incluir a administração parenteral de fluidos eletrólitos, assistência respiratória, oxigênio e ventilação mecânica, quando necessário, e agentes hipertensores nos casos de hipotensão clinicamente significativa. Pode ser indicada a indução de vômitos ou lavagem gástrica o mais rápido possível, seguida de laxantes e outras medidas anti-envenenamento rotineiras, quando necessário, para evitar a absorção do produto ingerido.
Em caso de intoxicação, ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações. Interação medicamentosa. Quais os efeitos de tomar ivermectina com outros remédios? Não há relatos sobre interações medicamentosas com a ivermectina, no entanto, deve ser administrada com cautela a pacientes em uso de drogas que deprimem o sistema nervoso central. Quais cuidados devo ter ao usar o ivermectina? Após o tratamento com drogas microfilaricidas, os pacientes com oncodermatite hiperreativa, SOLDA, podem apresentar maior probabilidade que outros de sofrer reações adversas severas, especialmente edemas e agravamento da oncodermatite. Estrongiloidíase. O paciente deve ser lembrado da necessidade de submeter-se a exames de fezes repetidos para comprovar a ausência do parasita Strongyloides stercoralis. Oncocercose. O paciente deve ser lembrado de que o tratamento com ivermectina não elimina os parasitas Onchocerca adultos e, portanto, normalmente é necessário repetir o acompanhamento, podendo ser requisitado um novo tratamento. Filariose. O paciente deve ser advertido de que a medicação elimina apenas as microfilárias e, portanto, não haverá reversão das alterações clínicas já existentes decorrentes dos parasitas adultos. Ascaridíase. O paciente deve ser lembrado da necessidade de submeter-se a exames de fezes para acompanhamento e certificação de cura. Pediculose e escabiose. O paciente deverá ser reavaliado no intervalo de 1 a 2 semanas para certificar-se da cura. Nesses casos também devem ser tratados os contactantes infestados. Dados históricos demonstram que as drogas microfilaricidas como citrato de dietilcarbamazina, DEC, podem causar reações cutâneas e ou sistêmicas de variada gravidade, reações de Mazotti, e reações oftálmicas em pacientes com oncocercose. Essas reações provavelmente se devem a respostas alérgicas e inflamatórias à morte das microfilárias. Pacientes com oncocercose tratados com a ivermectina podem sofrer essas reações, além de possíveis reações adversas relacionadas com a própria droga. O tratamento de severas reações de Mazotti não foi submetido a estudos clínicos controlados. Hidratação oral, repouso, soluções salinas intravenosas e ou corticosteroides parenterais foram usados no tratamento da hipotensão postural. Antihistamínicos e ou ácido acetilsalicílico foram usados na maioria dos casos leves a moderados. Estrongiloidíase em hospedeiros imunocomprometidos. Em pacientes imunocomprometidos, incluindo os portadores de HIV, em tratamento de estrongiloidíase intestinal, pode ser necessário repetir a terapia. Estudos clínicos adequados e bem controlados não foram conduzidos nesses pacientes para a determinação da dosagem ótima. Vários tratamentos, com intervalos de 2 semanas, podem ser necessários e a cura pode não ser conseguida. O controle de estrongiloidíase não intestinal nesses pacientes é difícil e pode ser útil a terapia supressiva, isto é, 1 vez por mês. Sarna crostosa em hospedeiros imunocomprometidos. Em pacientes imunocomprometidos, incluindo os portadores de HIV, em tratamento de sarna crostosa, pode ser necessário repetir a terapia. Uso em idosos. As recomendações para pacientes idosos são semelhantes às destinadas aos pacientes adultos. Uso em crianças. Como ainda não se dispõe de dados clínicos suficientes referentes ao tratamento de crianças menores de 5 anos ou com menos de 15 kg, o uso deste medicamento por pacientes desta faixa etária não deve ser realizado. Não foram estabelecidas a segurança e eficácia em crianças com menos de 15 kg ou menores de 5 anos. Gravidez. Não há estudos adequados e bem controlados em mulheres grávidas. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. A ivermectina está enquadrada na categoria de risco C. Amamentação. A ivermectina é excretada no leite materno em baixas concentrações. O tratamento de mães que planejam amamentar somente deve ser feito quando o risco de retardar o tratamento da mãe superar o possível risco para o lactente. Carcinogenicidade, mutagenicidade e teratogenicidade. Não foram realizados estudos em longo prazo com animais para avaliar o potencial carcinogênico da ivermectina. A ivermectina não evidenciou sinais de genotoxicidade no ensaio de AMES para verificação de mutagenicidade microbiana in vitro com Salmonella typhimurium, variedades TA 1535, TA 1537, TA 98 e TA 100, com e sem ativação de sistema enzimático de fígado de rato, bem como em ensaios de citotoxicidade e mutagenicidade empregando linfoma de camundongo linhagem L5178Y e ensaio de síntese de DNA com fibroblastos humanos.
A ivermectina demonstrou ser teratogênica em camundongos, ratos e coelhos quando administrada em doses repetidas de 0,2, 8,1 e 4,5 vezes a dose máxima recomendada para humanos, respectivamente, baseada em mg/m2 dia. A teratogenicidade foi caracterizada nas 3 espécies testadas por fissuras palatinas. Observou-se também deformação das patas dianteiras em coelhos. Esses efeitos foram obtidos somente com doses iguais ou próximas aos níveis tóxicos para as fêmeas prenhes. Portanto, a ivermectina não parece ser seletivamente tóxica para o feto em desenvolvimento. A ivermectina não teve efeitos adversos sobre a fertilidade de ratos em estudos com doses repetidas de até 3 vezes a dose máxima recomendada para humanos, de 200 microgramas por quilograma, baseada em mg/m2 dia. Para evitar futuras infestações por parasitas, orientar o paciente a adotar as seguintes medidas: manter limpas as instalações sanitárias e lavar as mãos após utilizá-las. Evitar andar descalço. Cortar e manter limpas as unhas. Beber água filtrada ou fervida. Lavar e cozinhar bem os alimentos. Manter os alimentos e depósitos de água cobertos. Combater os insetos. Lavar as mãos antes das refeições. Lavar os utensílios domésticos de forma cuidadosa para se evitar queimaduras, ferver roupas íntimas de cama e banho, lençóis, fronhas e toalhas, do paciente e trocá-las diariamente. Utensílios e acessórios, escovas de cabelo, pentes, presilhas de cabelo e bonés, devem ser higienizados da mesma forma. Estas medidas se estendem a todos os membros da família. Não compartilhar objetos de uso pessoal, tais como pentes e bonés. Evitar contato direto com outras pessoas durante o tratamento, infectadas ou não. Todas as pessoas da família devem verificar se estão infestadas. Em caso positivo, procurar orientação médica para o correto tratamento simultâneo de todos os infestados para evitar-se a reinfestação cruzada entre os membros da família. Qual a ação da substância ivermectina? Resultados de eficácia. Estrongiloidíase. A estrongiloidíase é uma infecção parasitária que pode desenvolver quadros clínicos graves e que, além do comprometimento intestinal, pode causar lesões cutâneas, broncopulmonares, hepáticas, biliares, miocárdicas e mesentéricas. A eficácia da ivermectina no tratamento da estrongiloidíase tem sido demonstrada em vários estudos. 1-3. Marte al. 4 demonstraram eficácia superior da ivermectina em comparação com o albendazol no tratamento da estrongiloidíase e Torres e al. 5 demonstraram a eficácia da ivermectina no tratamento da estrongiloidíase em pacientes imunodeprimidos. Oncocercose. A oncocercose é uma filariose que compromete a pele e o aparelho visual, causada por Onchocerca volvulus. É transmitida através de um vetor, o díptero simulídeo, conhecido popularmente como ampium ou amborrachudo. A eficácia da ivermectina no tratamento da oncocercose tem sido demonstrada em vários estudos. 11, já tendo sido demonstrado que a ivermectina tem maior eficácia que a dietilcarbamazina no tratamento da oncocercose. 12. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. Deixe um comentário e deixe seu like. Compartilhe esse conteúdo em suas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau.